Paz do Senhor para os irmãos. Estou aqui para mais uma lição para vocês, que é a 7ª lição, que diz a mensagem de Jesus e o reino de Deus. Vamos ler o texto bíblico base. Mateus 3, de 1 a 3 vai dizer: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 11, do 1 ao 5. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárceres falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, e diz-lhes: És tu que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide, anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. A meditação dessa lição está em Mateus 11, do 11 ao 13, que diz: Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. Vamos para o comentário. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, entre outras coisas, que devemos pedir a Deus que envie o seu reino ou o seu reinado sobre nós. Isso para que façamos aqui na terra a vontade do Pai, exatamente como ela é feita no céu. Tal não significa uma anulação do nosso livre-arbítrio, mas justamente o contrário, pois se a vontade do Criador for realizada, certamente os nossos verdadeiros anseios serão contemplados. Por isso, Jesus instruiu os seus discípulos a que buscassem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as coisas essenciais e básicas certamente não nos faltariam. Mateus 6, 25 a 34. É justamente acerca desse assunto que vamos estudar hoje. Primeiro tópico: João Batista, o último precursor do reino de Deus. 1.1 Profetizado por Malaquias. O último profeta literário do Antigo Testamento, Malaquias, profetizou que antes da manifestação do dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias para converter ou fazer voltar o coração dos pais para os filhos, e vice-versa. Ele também admoestou os judeus a que lembrasse da lei de Moisés, até que isso não acontecesse. Malaquias 4:4. Quem estuda a Bíblia sabe que o conhecido profeta Elias desenvolvera seu ministério anos antes de Malaquias e já havia sido miraculosamente transportado aos céus. 1 Reis 17:1, 2 Reis 2:11. Assim, a profecia de Malaquias, conforme o anjo Gabriel e o próprio Jesus disseram, cumpria-se com João Batista, o Elias que havia de vir. Isso porque João Batista desenvolvera um ministério parecido com o de Elias, inclusive vestindo-se de forma parecida. 2 Reis 1:8, Mateus 3:4. Nós vamos ver aqui que Malaquias ele profetiza sobre um profeta
que vai vir anunciando o reino de Deus e aquele que vem para trazer a libertação para o seu povo. E esse homem era João Batista. Muitas das pessoas achavam que esse homem poderia ser Elias por causa das suas características parecidas, tanto na forma de se vestir, de se alimentar, aonde ele costumava viver, pregar, a forma de se vestir, porque Elias vinha muito do deserto, se alimentava muito de mel silvestres e gafanhotos, e era da mesma forma também que João Batista fazia. E o que João Batista fazia? Pregava. Ele pregava exatamente o que Elias pregava, o arrependimento, e chamava o povo para voltar o seu coração de novo para Cristo, para Deus. Então é por isso que Elias e João Batista eles são comparados um com o outro. O 1.2 vai falar: nascimento de João Batista. Cerca de 400 anos depois da profecia de Malaquias, um sacerdote chamado Zacarias estava cumprindo a sua vez no turno de oficiar o culto judaico, quando avistou um anjo chamado Gabriel. O mensageiro de Deus viera trazer a notícia de que Isabel, esposa de Zacarias, mesmo sendo avançada em idade, conceberia e daria à luz um filho. Lucas 1, 5 a 25. Por ter duvidado, Zacarias ficou mudo até que seu filho nascera. Lucas 1, 18 a 20 e 64. Como orientado pelo anjo, deram ao menino o nome de João. Lucas 1, 57 a 63. O que acontece aqui? Zacarias, pai de João, ele está prestando culto ao Senhor. Quando o anjo aparece para ele dizendo que a esposa dele, mesmo avançada de idade, ficaria grávida, teria um filho. Ele, no seu coração, ele duvida, porque ele já era velho, sua esposa também já era um avançado de idade. Só que eu acho que Zacarias tinha esquecido de uma coisa. Abraão e Sara também eram avançados de idade quando geraram o seu primeiro filho. Mas eu não julgo a ele, porque muitas das vezes nós também erramos quando Deus fala conosco que vai fazer algo na nossa vida e às vezes a gente duvida, porque a gente no nosso coração acha que não tem mais tempo. Quantas pessoas às vezes começaram agora a pregar a palavra do Senhor e se já se sente mais velho e não tão novo como era antigamente, e Deus fala assim, ó, te farei um grande pregador. E aí a pessoa fala assim, não tem como. Imagina, eu com 60, 70 anos, como que eu vou ser um grande pregador? Já estou no final da vida, mas não duvide disso, porque para Deus não importa a idade. O que importa é a determinação que você tem para fazer a obra dele. 1.3 vai falar, ministério de João Batista. Desde o seu nascimento, João Batista causou curiosidade nas pessoas. No cântico profético de Zacarias, seu pai, estava sintetizado o ministério que Deus destinara a João, Lucas 1, 67 ao 79. Seu trabalho consistiu em advertir ao povo, despertando-o para o julgamento divino, que para o Batista se avizinhava juntamente com o estabelecimento do reino dos céus. É preciso entender particularmente no que diz a respeito ao reino de Deus, que João fala de algo que ele não sabe claramente como. É devido ao fato de João ser judeu, provavelmente sua perspectiva a respeito do reino era nacionalista e política. Ele, porém, é claro ao dizer que sua missão consiste apenas em anunciar a vinda do responsável pelo estabelecimento do reino de Deus. João 1, 6 a 8 e 3, 28. João Batista, ele poderia estar achando, ou alguns outros judeus, que o Messias tão aguardado, esperado, seria aquele que ia restituir, tirar Israel do jugo romano. Só que, na verdade, mas João sabia que não era ele que iria fazer isso, mas viria um outro após ele. E esse era muito mais poderoso
do que ele. E esse poderia fazer qualquer restituição, seja ela na parte política ou na parte espiritual. Mas o reino que Jesus veio pregar aqui na terra não é um reino político, mas sim um reino espiritual. É aquele reino que por ele ter vindo aqui na terra, nós hoje temos o direito da salvação. Nós hoje sabemos e reconhecemos que Cristo é o nosso único e salvador da nossa vida. Então muitos de repente não apoiaram a Jesus, não vieram adorá-lo porque achavam que Jesus veio para tirar o jugo romano. Só que na verdade Jesus veio tirar o jugo do diabo sobre a nossa vida. Porque se Jesus não vem aqui na terra como homem para tirar o jugo do diabo da nossa vida, a gente estaria preso, aprisionado e escravizado até hoje pela mão do diabo. Espero que esse estudo de hoje venha tocar no seu coração e que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês. Amanhã eu estou de volta com a parte 2. Obrigado por assistir a live. Até amanhã, se Deus quiser.